E aí, galera dos lados das outras Kinships, a gente tá aqui fazendo um vídeo sobre os status cap. E a gente tá aqui com a Ainá, que sou eu, a Arecote, Eu. e com o João, o Faritei. Eu. Então, enquanto a Ainá fazia a introdução, eu abri aqui o Lotric, vim direto aqui em Character Stats. Essa página aqui do Lotric fala bem completo sobre os atributos do Lotro, Morale, Power, Damage, bem completo mesmo. Aqui ó, Weapons, tá falando bem completo. Só que a gente vai guiar o nosso vídeo pela tabela que é aqui do Stat Caps, essa tabela aqui. Aí a gente vai começar falando sobre os atributos principais. Os atributos principais: Vitality, Will, Fate, Might e Agility. Cada classe tem Will, Might ou Agility como principal, e o Vitality e Fate ele é comum a todas as classes. O Vitality dá vida, o Fate ajuda um pouco na regeneração, mas não usa Fate nessa porra, não precisa usar nenhuma essência de Fate. E tem também os Tomes. Com o acréscimo dos Tomes você consegue aumentar, eu não lembro quanto que está atualmente, mas o Tome ele vai, Tome 1, Tome 2 e cada um aumenta 15. E atualmente vai até o 16, então é 16 vezes 15. Então, o João, que é matemático, já poderia ter feito, mas enfim. Então, é importante lembrar que pra você ver quais são os tomes que você tem que apertar K e vai ter os passivos. Lá em cima, numa abazinha. Aí você vai poder ver os que você já usou e os que você tá faltando usar. E você só pode usar na ordem. Você usou o 1, depois tem que usar o 2, o 3, o 4, só na ordem mesmo, não tem como usar antes não. Então a Ana vai falar um pouco agora sobre o Critical Rating. Então, o cap de Critical Rating, ele é de 25%. A chance. Ele pode... a chance. Ele pode alterar, né, em algumas classes DPS. Pode ter um bônus que aumenta mais 5%. E o Victor falou do Hunter, né? Ele tem skills que aumenta ainda mais. Consegue pegar mais que 30% até. Então. E o crítico ele vai ajudar no seu dano. Ele vai aumentar o seu dano. Vai ter picos do seu dano que são importantes para um char DPS, né? O crítico também é importante pro heal, mas só o critical rating do critical hit, que é esse 25%, né? Que ele pode aumentar e dar esses picos no heal. Tem também dentro do crítico tem o Devasting, que ele é como se fosse dobrar o seu dano, dobrar o crítico do seu dano. E o Devasting Hit Magnitude, que também ele pode ser uma quantidade infinita que você pode aumentar isso. E ele também é uma maneira de dobrar o seu dano. Então, pro char DPS ele é muito importante. O char heal, ele é... O quê? Não, eu ia dizer que pro guardia, inclusive, tem algumas skills que você critar essas skills, se você critar, você consegue alguns bônus que também são muito importantes pro guardia, inclusive pro guardian tank. Sim, e complementando, o healer, ele não tem devasted, então ele só trabalha com críticos. Então o crítico é importante ter o cap e o critical magnitude para aumentar mais ainda o porcentagem de crítico que o healer vai dar, né? A magnitude também pro heal. Então é isso. Basicamente 25% é a chance, 5% que a Ana falou que cada fase pode ganhar, 10% é a chance de você acertar o Devasted e a magnitude, conforme você vai aumentando, você pode botar o seu crítico lá em 30k, que a magnitude vai aumentando. Mas a chance é que ela fica no cap, 25% e 10%. Lembrando que o crítico é muito importante para um DPS, você pode investir no seu crítico. Ele é importante relativamente pro heal também, para aumentar o heal. E pro tanque ele é importante, mas assim, ele não é a sua prioridade na hora de você escolher essência ou você escolher outras coisas para você equipar o seu char. Então você tem que prestar atenção qual é a sua função também da Fellowship. Agora eu vou falar dos Mastery aqui, ó. Physical Mastery é basicamente a galera melee e ranged, no caso arqueiro e champion, hunter e champion. E Tactical Mastery são os danos mágicos desse jogo aqui, é chamado Tactical Mastery, que é o Runekeeper, o Minister, o Lore Master. E o Captain também tem um pouco de Tactical Mastery, acho que nos gritos dele, enfim.
Vale lembrar também do Warden. O Warden ele é físico, apesar de ter muito dano light, né? Light, no caso, é um tipo de dano específico que a Ana tá falando que se enquadra na categoria do Tactical. Tactical é tudo quanto é dano mágico. Pode ser ácido, shadow, fire. Tipo aquela história de mago, né? Todo mago é tudo fogo e fogo e trovão, fogo e raio. Então, é tático. Aqui se chama Tactical. É físico. O Warden ele dá dano físico, mas ele também tem o Lightning, como a Ana já falou, que é um tático. Enfim, agora eu vou falar sobre a Finesse. A Finesse, ela é a chance... ela é a chance que você tem de você acertar um golpe. Mas é você acertar um golpe no seu oponente. Então, você tem que levar em consideração duas coisas. A primeira coisa é... qual a capacidade do seu oponente de se esquivar desses danos? Que eu vou falar, inclusive, aqui mais embaixo, que é o Block, Parry e Evade. Então, tem que ver. Se ele tiver uma boa capacidade de se esquivar, você vai ter que ter mais Finesse. Então... eu no meu Champion eu já tive finesse de vários números. Hoje em dia, a minha postagem que eu encontrei para fazer raid Tier 2 e instâncias Tier 2, eu botei 12%. Eu jogo com 12%. No PVP, que os creeps têm mais capacidade de se esquivar, eu coloco já 20%, 22%. Mas a finesse ela é muito assim. E tem muitos players muito antigos que têm opiniões diversificadas quanto a esse tema. Tem uns que jogam com 9k. 9%, não, porque eu bato por trás, eu sou champion, bato por trás e por trás eu sempre acerto. A finesse é polêmica. A finesse tem um pouco de polêmica. Mas enfim, eu jogo com 12%, fico satisfeito com 12%. Se quiserem seguir. Pro tanque também é importante. Finesse pro tanque também é importante, mas não precisa ser 12%, ele só tem que acertar. E pro heal, a gente até tinha dito, né? Pro heal, não tem como. O healer ele não precisa ter uma finesse alta, porque o cara que vai ganhar o heal dele não vai esquivar desse heal. Então, ele pode ter finesse 0 até. O healer muitas vezes joga com finesse 0. 0 mesmo, porque ele não precisa de finesse. Ele vai acertar o heal. Eu mesmo jogo com finesse 0. Agora, partindo um pouquinho, já que a gente falou de receber o dano, né? Tu dá distraction com finesse 0? Um pouquinho do Tactical Outgo e Healing. O Tactical Outgo e Healing é a chance de você dar o heal pra galerinha que tá querendo receber lá, que tá morrendo. O Tactical Outgo e Healing tem seu cap em 70%, só que durante batalhas, dependendo das skills que você usar e da sua classe, você consegue uns bônusinhos, e esses bônus podem chegar a mais de 150%. Eu já vi Minstrel que joga com 150%. Eu, no meu Minstrel, jogo por faixa de 50% a 65% de Outgoing Heal. Se vocês apertarem C e forem no quadradinho lá de cima, que é Show All Stats, e botarem o mouse em cima de Tactical Mastery, vocês vão conseguir ver lá que lá tá falando sobre Tactical Outgoing Heal. Lá tem a porcentagem, assim como tem todos esses outros status que a gente tá falando. Lembrando que o Captain também ele tem essa coisa de Outgoing Heal na linha de heal só, obviamente. E ele também tem as skills dele... que aumentam isso e levam a 100 e não sei quantos %. Mas você não deve contar só com isso. Você tem que sempre buscar estar no mínimo 60%, porque o heal de um Captain não se compara ao heal de um RK ou ao heal de um Minstrel. Ele é muito mais picotado, o heal. Então você tem que elevar isso daí um pouquinho mais. Não dá pra contar que nem um Minstrel com 50%. A resistência do seu personagem nada mais é do que a chance de você resistir a alguns tipos diferentes de golpes, sendo eles Poison, Fear, Fire, Ice, entre todos os outros tipos de dano táticos que o Lotro tem. Essa resistência hoje em dia está em 50%. É aquele Fear and Wounds, Disease e Poison que você toma durante as instâncias. Esse cap hoje está em 50%. Você tem esses 50%. É útil e é importante. Com suas virtudes, seus traits, é bom você pegar. O cap tem para T2 está quase em 50 mil ali, como vocês podem ver. O Critical Defense é nada mais do que a chance de você resistir a um dano crítico de um mob. Às vezes você vê lá aquele mob levantando a mãozinha lá, metendo a porradão em todo mundo. A sua chance de você resistir talvez a um dano crítico daquele mob é exatamente a sua Critical Defense. Ela não tem cap. Só que digamos assim, o que mais se joga hoje em dia com ela é com cap de 50%.
E por último, o Income Heal. Que o Income Heal nada mais é do que o contrário do Outgoing Heal, que é você receber o heal. O Income Heal é muito importante para classes que vão tancar. E um pouquinho importante também para as classes DPS que jogam com pouca morale. O Income Heal tem o cap de 25%, só que ele pode ser ultrapassado dependendo da sua raça e dependendo da sua classe também. Eu já vi guardias jogando com 30, 35. Também já vi gente jogando com menos. Mas é sempre bom ter um capzinho pelo menos perto dos 25%. Então, eu falei da finesse ali, que era a chance de você acertar o dano no mob que se esquiva. Agora eu vou falar das esquivas. Aqui nesse jogo as esquivas são block, parry e evade. A chance hoje em dia de você desviar completamente de um dano usando o block, parry ou evade está em 13%. O número é esse daqui que vocês podem ver, 7.845. Só que também existe o parcial disso, tem a parcial disso. Você pode parcialmente esquivar, você pode parcialmente dar um block, entendeu? E aí esse parcialmente ele faz o que? Ele reduz o seu dano. E a chance de o cap hoje em dia, o cap dessa chance é em 35%. Aí o número fica esse daqui, 35.120 para você pegar esse cap do parcial parry, block e evade. E quando acontece isso, um evento de parcial parry, block ou evade, você reduz o seu dano e tem uma magnitude disso no caso. Tipo, o meu champion, eu jogo com 30% de partial parry, e quando esse evento acontece, eu reduzo o dano que eu ia tomar originalmente por 50%. Então é uma coisa que é bem interessante. E aí agora a Ainá vai falar sobre as mitigations. Não, pode deixar que eu falo. O João? Então, o João vai falar. Só para complementar mais uma coisinha do Block Parry Evade, é sobre as classes. Galera, Block é para quem usa Shield. Então, se você usa escudo, você tem Block. Se você não tem escudo, você não tem Block. Observação, teve um último update que o Champion agora na linha azul, mesmo sem usar escudo, ele consegue dar Block. Isso foi mudado agora há pouco tempo. Mesmo então, o Champion linha azul sem escudo, ele hoje em dia consegue dar Block. Só pra complementar isso aí. Block também na linha amarela com arma de 2 mãos. Só pra complementar também. Alguns extrazinhos. Agora, por exemplo, se você for um Hunter, por favor, não venha pedir Block. Vamos agora para as mais importantes mitigações do jogo. Na verdade, são os status dessas coisas. Enfim. São os status mais importantes de todos, que são as mitigações. Existem dois tipos de mitigações básicas, que é a física e a tática. E existem duas que estão dentro da física e que na verdade são mitigações mais para o PVP, e algumas delas de vez em quando entram em algumas instâncias. Tem a Orccraft e a Felroad. A Orccraft é dano baseado, dano orc, digamos assim, né? É o dano que os orcs e os trolls vão poder dar em você. Já o Felroad é um dano mais tático, por exemplo, as aranhas, para quem já jogou PVP aí vai relembrar. Os Defilers dão muito dano no Felroad também. Agora, partindo para o principal. O Orccraft e o Felroad, eles não têm um cap base. Eles são, tipo, você pode colocar o quanto você quiser. Só que as mitigações base, que é a física e a tática, que eles são baseados nelas, eles têm cap. O cap é dividido de acordo com a sua armadura, com o seu tipo de armadura, e ele também é dividido para instâncias T1 e T2. Como assim instâncias T1 e T2? João, deixa eu só fazer uma observação. O Orccraft e o Felroad, se você apertar C e você for lá nos seus status e botar a setinha em cima disso, você vai ver a porcentagem deles lá. Eles têm uma porcentagem à parte. Vocês conseguem ver. Se você for lá em... Cadê? Se você for em Mitigations, aí você coloca a sua setinha em cima do Physical, vai mostrar lá. Ó, eu agora tô com 26k no meu Guardian aqui. Só que eu tô com 60% de redução de Income Physical. Eu tô reduzindo em 60%, inclusive eu passei um pouco. Só que o meu Orccraft Mitigation, ele tá em 45,7%. E o cap, no caso, seria esses 60%. Então, se eu fosse pro PVP com esse meu Guardian aqui e eu quisesse pegar o cap, eu ia ter que correr atrás desses 60% do Orccraft e do Felroad. Só pra complementar isso aí, João, que eu lembrei agora essa parada. E o Vitor também falou uma coisa muito interessante. Vocês vão conseguir o cap, como vocês podem ver aí, no número da T1. Vocês vão ficar com esse cap contínuo.
mesmo que você coloque mais, uma quantidade maior de essências, que aumente o valor, o cap vai continuar em 40%. Ele não vai aumentar, por exemplo, a 60%. Não existe isso. Isso pra Light. O cap de Light Armor é 40, 50 para Medium Armor e 60 para Heavy Armor. Se você tiver um número a mais, não importa, o seu cap vai continuar sendo 60%, porque você passou o valor da T1. Só que existe um valor, digamos, escondido, que é para as instâncias T2, para as raids T2, para tudo que for T2, que é exatamente esse valor extra. E esse valor extra é o que todo mundo tem que ter. Por isso que é o principal stats que todo mundo tem que ter nessa bagaça. O Light Armor, ele precisa ter os 20.790, Medium 23.049 e Heavy 25.281. Lembrando que você pode ou não ter esse valor de acordo com seus scrolls. Só que o importante disso tudo é você lembrar, se você for uma classe healer ou uma classe tanque, não fique dependendo dos seus scrolls. Fique dependendo apenas do seu valor. Tenha um pouquinho a mais. Eu mesmo como minister, eu sei que eu posso morrer em uma raid e vão me ressuscitar. Quando eu tiver ressuscitado, eu tenho que ter esse cap. Então é sempre importante vocês terem esse cap se vocês forem classes de alto valor na raid ou na instance. Basicamente é isso aí, galera. É isso aí, pô. Valeu, obrigado e nos vemos no próximo. Falou.